Pronto, gravação iniciada. Gente, então é o seguinte, a gente vai começar a falar de forma mais específica e de forma mais aprofundada do treinamento de força com restrição de fluxo sanguíneo. Para a gente dar início, para já deixar bem claro uma coisa, a gente tem que diferenciar o treinamento de força com restrição de fluxo sanguíneo do treinamento de oclusão vascular, que é o que o pessoal às vezes fala aí no Instagram. Qual a diferença? A diferença é que um existe e o outro não, para ser bem sincera. Como assim? A gente não treina nunca em oclusão vascular. O treino, ele é sempre sob restrição. O que significa oclusão? Oclusão é você fechar, você tapar o fluxo sanguíneo. Isso não acontece nesse treinamento. A gente tem um treinamento que a gente vai colocar um manguito restritor de uma forma que ele dificulte o retorno venoso. O sangue vai continuar entrando, mas a gente coloca uma pressão específica que não permite que esse sangue retorne, que é o que a gente chama de retorno venoso. Então, o sangue arterial continua entrando e o sangue venoso ele não retorna de forma facilitada. Então, não tem oclusão de fluxo, tá? Então não é treinamento de oclusão vascular, é um treinamento de restrição de fluxo sanguíneo. Até porque a oclusão ela poderia talvez ser maléfica. A gente não costuma treinar com oclusão. E aí, gente, para a gente iniciar, só para vocês conhecerem um pouco minha experiência com isso, no mestrado eu estudei treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, a gente padronizou uma nova forma de medir essa pressão que a gente tem que utilizar para treinar. Inclusive, o artigo com esse nosso achado foi publicado esse mês, 2020, maio, na revista Journal Strength and Conditioning Research, que é uma das maiores revistas que a gente tem aí de treinamento de força. Felizmente, foi aceito por ser uma inovação de um método que é tão falado. Durante a apresentação, vou até mostrar um pouquinho do que a gente fez. A gente já trabalhou com treinamento, lá no laboratório tem estudos com suplementação envolvendo essa temática. Então, aí, no mínimo, há 4 anos eu estudo isso, assim, com muita ênfase. Ainda é pouco, ainda me considero, assim, iniciante, mas, acho que, na verdade, acho que a ciência toda ainda é uma iniciante nisso. Algumas pessoas estão bem mais à frente que eu, mas ainda é uma temática de estudo que tem muito para se aprender, tem muito para a gente descobrir. Então, gente, a primeira coisa, só para a gente começar a entender por que ele é diferente, a gente vai conhecer o padrão. Isso aqui vocês já conhecem. Esse padrão é o que o American College of Sports Medicine recomenda como ideal para a gente ganhar massa muscular. Então, a gente sabe que a melhor modalidade é o treinamento de força, e dentro do treinamento de força, a gente tem como recomendação 70 a 85% de uma repetição máxima como carga. Então, quanto de peso eu tenho que colocar? De 70 a 85% do peso que eu conseguiria fazer somente uma repetição. Essa carga vai me permitir treinar ali numa zona de fadiga entre 8 e 12 repetições. Então, colocando lá cerca de 70% do equivalente a 1 RM, eu vou conseguir fazer lá no meu máximo de 8 a 12 repetições. O ideal é que a gente faça esse estímulo aí 2 a 3 vezes, ou seja, 2 a 3 séries, com intervalo que pode variar, mas em média 1 minuto, 1 minuto e meio, até 2 minutos, quando a gente visa hipertrofia muscular. Isso é o que a gente chama de treinamento de força tradicional, é um estímulo tensional, onde a tensão mecânica causada pelas altas cargas são as principais responsáveis pela hipertrofia muscular, e não o volume. A quantidade é pequena, porém a carga é alta e é essa sobrecarga que vai ser o estímulo para a hipertrofia. Em contrapartida, os métodos metabólicos, esse estímulo metabólico, ele vai trabalhar de 20 a 50% de um RM, ou seja, o percentual de carga é bem menor. A gente está comparando 80% do máximo com 20% do máximo. Então, é bem diferente e é bem menor a sobrecarga de peso nesse estímulo. Então, até nessa foto aí, essa imagem de jornal, o que ele diz? Será que a gente pode fazer menos exercício e ter mais resultado? Ou ter menor sobrecarga, ter um trabalho menor e ainda assim aumentar o nosso resultado? Que é o que seria a proposta do treinamento metabólico, a proposta desse treinamento para hipertrofia muscular com pouca carga. Você está fazendo menos força e está crescendo da mesma forma ou até mais. São hipóteses.
Esses treinamentos, o número de repetições vai ser bem maior, então eu diminuo a carga e eu aumento o número de repetições. O que eu fiz? Abaixei a intensidade e aumentei volume. A gente tem exemplos de métodos metabólicos mesmo sem a restrição, tá? Então, na academia, a gente vai ver drop set, super série, biset, são esses métodos que a gente faz várias repetições, muito volume, com a carga um pouco menor. Quando a gente fala da restrição vascular, desse método específico, a gente está falando de um método de metabólico, de baixa carga e de muita repetição, porém com a possibilidade, uma versatilidade, digamos assim, muito maior. Esse método ele já foi estudado sem o exercício, como assim? Somente a restrição, a pessoa parada somente faz a restrição vascular e solta, faz a restrição e solta. Já foi feito antes do exercício, o pessoal também chama esse método de pré-isquêmico. Você faz alguns ciclos de pressurização antes de realizar o treino, para levar o sangue para aquela região, e depois você começa a treinar sem a restrição. Então, é o método que o pessoal chama de pré-isquemia, de fazer uma restrição antes de fazer o exercício. Já foi estudado e é realizado com exercício de baixa intensidade, com o peso do próprio corpo. A gente vê nessa segunda imagem aí, uma senhora fazendo caminhada lá com as bandagens na coxa, ou seja, ao peso do corpo dela, um exercício de baixa intensidade, mas ela inseriu ali a restrição de fluxo sanguíneo. Em exercícios aeróbios, como a bicicleta e a corrida também já foi realizado, tem estudos sobre isso, ainda são poucos, mas tem. E tem atletas também que relatam que já utilizaram essa forma de treinamento. Em modalidades esportivas, como o ciclismo, os atletas treinam assim para ter uma melhora na sua capacidade de suportar a fadiga, né? Ter uma, como é que a gente chama? Uma tolerância maior à fadiga, à ação do lactato, a esses metabólitos. Então, quando você treina numa situação extremamente metabólica, muito fadigante, quando você vai para a sua competição, que tem esse fator menor, mais amenizado, você acaba tendo sua tolerância aumentada. E, além disso, treinamento de força com restrição de fluxo sanguíneo ou restrição vascular, que é o TFRV, treinamento de força com restrição vascular, que é um método de musculação aplicando ali essas bandagens elásticas ou cuffs pneumáticos para realizar o treinamento e ter maior resultado. Como vocês estão vendo aí na primeira imagem, até na natação, esse método já foi utilizado, ali vocês estão vendo na coxa, tem as duas bandagens ali restritoras. Então, assim, é um método muito versátil, você pode usar ele em várias situações. O pessoal normalmente vincula muito à reabilitação, mas ele já é utilizado em muitas coisas, apesar dos estudos sobre ele estarem agora crescendo muito de volume, mas ainda são poucos. A gente não tem respostas claras e específicas em relação a qual é o resultado, principalmente a longo prazo, desse método de treinamento ainda, mas a gente está produzindo essas informações. Outra coisa muito legal são os locais de aplicação. Então, nessa foto aí, vocês estão vendo os locais onde normalmente é aplicado o cuff. A gente sempre vai aplicar ele bem próximo à articulação, tá? Em um local em que ele não fique no ventre muscular, ou seja, no meio do músculo, mas sim próximo ali dos tendões. Tem até estudos que mostram que exatamente o local onde está a bandagem, ele pode não crescer como o restante do músculo. Como assim? Tá aqui meu braço. Se eu aplico essa bandagem aqui, esse local pode ser que ele não cresça da mesma forma como o resto do músculo está crescendo, justamente por essa pressão no momento. Então, não só por esse motivo, por diversas outras coisas, até de fluxo sanguíneo, a gente tende a utilizar não no ventre muscular, a gente coloca lá em cima, bem próximo das articulações, e aí pode ser feito no braço, pode ser feito na coxa, ali na articulação, próxima à articulação do quadril, pode ser feito abaixo dos joelhos, para treinamento de panturrilhas, de sólio, gastrocnêmio, e pode ser colocado também aqui na região do antebraço, logo abaixo do cotovelo, para se treinar antebraço com maior ênfase. Então, os locais de aplicação são variados e isso permite que a gente trabalhe e faça vários exercícios para vários grupamentos musculares utilizando esse método. Quando eu aplico a restrição no braço, eu posso fazer bíceps, eu posso fazer tríceps, eu posso fazer peitoral e ter uma ação do treinamento de restrição, eu posso fazer costas e também ter uma ação da restrição,
Quando eu coloco na coxa, eu posso fazer agachamento, eu posso fazer quadríceps, eu posso fazer bíceps femoral. Então, esses locais de aplicação permitem uma vasta variação de exercícios possíveis para se fazer utilizando o BFR, que é Blood Flow Restriction, ou TFRV, que é o treinamento de força com restrição vascular. Uma coisa muito interessante é a gente falar o que é essa restrição de fluxo sanguíneo. Toda vez que o coração bate, ele ejeta sangue. Então, o coração bateu, ele leva sangue para o nosso corpo. Então, o coração bateu aqui, o sangue sai e vai lá para o meu braço, por exemplo. Se eu estiver utilizando lá o meu braço, vai vir mais sangue para o meu braço. Esse sangue é o que a gente chama de arterial, né? O coração bateu, saiu de lá com oxigênio e foi para o meu braço. Ele vai passar lá pelos meus vasos sanguíneos e vai fazer um retorno, já que a gente chama de retorno venoso, que já é o sangue sem oxigênio, porque esse oxigênio ficou lá, né, nas minhas células da minha musculatura, e nesse retorno sanguíneo, a gente tem justamente uma restrição. Então, a ideia é que entre sangue, mas que esse sangue tem um retorno dificultado. Isso é a definição de treinamento de restrição de fluxo sanguíneo. A gente vai treinar em uma situação em que o sangue ainda entra, às vezes com restrição, e ele não retorna. A gente tem que tentar manter esse sangue represado ali no nosso membro que está sendo utilizado no momento do exercício. Para isso, a gente vai precisar aplicar uma pressão específica. Não é chegar e amarrar o braço ou chegar e amarrar a perna com qualquer força que vai causar esse efeito. A gente tem que saber qual a pressão específica vai causar esse efeito que a gente quer, que é um efeito de represamento venoso durante o exercício. E é isso que a gente chama de pressão de oclusão arterial. Calma, a pressão de oclusão arterial é uma medida que a gente faz para determinar a pressão de treinamento. Ou seja, a gente faz um teste para saber com qual pressão. Então, eu coloquei aqui um manguito, parecido com aquele manguito de pressão, tá? De medir pressão arterial. Coloquei aqui o manguito. Eu vou insuflar esse equipamento até que eu perceba que não tem mais passagem de sangue no meu braço. Nem arterial, eu não sinto mais pulsação. Nesse momento, eu determino a pressão de oclusão arterial, ou seja, a pressão que oclui a passagem de sangue no meu braço, oclui pulsação, até o sangue arterial é cessado. Beleza. Eu vou treinar com essa pressão de oclusão arterial? Não. Eu vou treinar com um percentual dessa pressão. Já tem vários estudos que perceberam qual é a pressão que permite a passagem sanguínea, porque ela é mais baixa que a minha pressão de oclusão arterial, mas ainda assim restringe o retorno venoso, causando o efeito que a gente quer no treinamento de fluxo sanguíneo. Então, essa pressão de treinamento, ela tem como base a pressão de oclusão arterial. Eu verifico quanto de pressão oclui e utilizo um percentual disso para garantir resultado. Pressão de menos, eu não vou ter resultado, e pressão de mais, acima dessa pressão de oclusão arterial, pode ser arriscado para eu colocar o indivíduo para treinar. Então, realmente, a gente tem que ter esse cuidado. E aí, a forma de determinar essa pressão de oclusão arterial, eu vou mostrar para vocês. Daqui a pouquinho, tá? Eu acho que é o próximo slide. Então, só recapitulando aquilo que eu falei, a gente tem lá, saiu do coração, o coração bateu, a gente tem o sangue arterial chegando na musculatura. Depois que ele passa lá por toda a nossa musculatura, a gente tem um retorno venoso, que é quando o sangue retorna para o nosso coração lá pelas nossas veias. E aí, olha que interessante, quando eu aplico aqui um cuff de pressurização, tendemos a aumentar a chegada desse sangue e reduzir a saída desse sangue. Quando eu restringo o retorno venoso, esse fluxo e a pressão arterial tende a ficar maior ali naquele local, aumentando o volume de sangue, aumentando o represamento sanguíneo naquela musculatura. A gente vai ter um inchaço daquela musculatura. Isso sem nem exercício. Você sem fazer exercício, mas aplicou lá uma restrição, você vai perceber um inchaço da musculatura. E esse inchaço muscular, quando a gente coloca ali o exercício, acrescenta esse critério, a gente vai ter inchaço muscular com acúmulo de metabólitos, uma maior produção de GH e a hipóxia. O que é hipóxia? Hipóxia é uma restrição de oxigênio. Como assim restrição de oxigênio?
aquele músculo não está conseguindo, de uma forma normal, captar oxigênio para que ele utilize. Essa hipóxia está ligada até à produção de espécie ativa de oxigênio depois, enfim. A hipóxia parece ser um dos causadores diretos da hipertrofia por esse método, mas a explicação bioquímica disso está começando ainda a ser explorada. A produção de GH, que chega a ser 500% maior do que a produção de GH no treinamento de força tradicional, no método BFR, também já foi mostrado em laboratório. Porém, a gente não sabe claramente se essa produção, ela de fato influencia na hipertrofia. O pessoal fica, o GH faz crescer e tudo mais. Na verdade, o GH é mais lipolítico do que hipertrófico em adultos. Esse GH que o pessoal utiliza, né, de forma sintética, ele é mais lipolítico do que hipertrófico. E esse GH endógeno, que a gente está produzindo no momento do exercício, a gente não sabe ao certo se esses aumentos dele, que são rápidos, é algo ali daquele momento do exercício, se aquele aumento ali de segundos é suficiente para promover hipertrofia e para ser assim, nossa, você está tomando, é como se você estivesse tomando o GH de forma natural com esse treinamento. Tem que ter muito cuidado com essas informações para não retirar uma informação científica e levar lá para a prática sem interpretar e sem discutir. Então, tem uma maior produção de GH, entretanto, a gente ainda não sabe se essa produção é suficiente pelo tempo que ela fica na corrente sanguínea, que é algo muito rápido, se ela é suficiente de fato para mediar a hipertrofia por esse método. E aí são diversos metabólitos que são acumulados, até íons de hidrogênio, a gente tem diversos outros, espécie ativa de oxigênio. Então, são diversos metabólitos acumulados nesse momento, até porque eles não estão saindo, o sangue não está saindo dali, está tudo ficando concentrado, que também geram esse inchaço muscular, que é uma característica muito clara do treinamento de restrição do fluxo sanguíneo. Então, nessa imagem aqui, a gente tem um funcionamento básico, qual é a dinâmica, qual é a mecânica cardiovascular, né, e de circulação nesse método de treinamento. E aí a gente tem possíveis mecanismos que vão explicar a hipertrofia nesse método. A gente ainda não tem atualmente uma certeza, algo que diga assim, olha, é exatamente essa via que é mais expressada durante treinamento com restrição de fluxo sanguíneo. A gente tem possibilidades, a gente já percebeu que algumas coisas ficam de fato mais expressadas, tem até alguns estudos de 2020 que ainda não estão inseridos aqui, falando um pouco sobre as células do tipo 1, que parecem ter ali uma ação até mitocondrial bem maior nesse método de fluxo sanguíneo, pode ser que isso explique através dos miotubos e tudo mais, porém a gente ainda está em construção dessa ideia de como é que funciona, qual o mecanismo que explica. Talvez até seja um conjunto de todos esses mecanismos que expliquem. Então, vamos por partes, começando lá do canto esquerdo superior. Então, grande represamento venoso, foi o que a gente já viu, o sangue ele fica acumulado lá, isso gera um aumento do deslocamento do volume sanguíneo, o sangue começa a chegar e ficar mais naquele local que está sendo exercitado, isso gera um inchaço muscular, e o inchaço muscular por si só pode ser um dos causadores da hipertrofia muscular. Então, o inchaço muscular, que é o que a gente chama de pump, aquela sensação de você estar maior, já tem algumas hipóteses nesse sentido que esse inchaço muscular, quando ele é repetido, a gente pode ter mecanorreceptores lá, mecanoperceptores musculares que vão se adaptando a esse formato maior, de maior inchaço, e pode ser um dos caminhos que leva à hipertrofia muscular, que é o que a gente está vendo aí pelas setinhas azuis. A alta lactacidemia, ou seja, grande produção de lactato no momento desse exercício, também vai gerar grandes mudanças no pH, isso é óbvio. Então, essas mudanças no pH, a gente já sabe que elas podem alterar a síntese de proteínas, ter um aumento de síntese de proteínas durante exercícios que geram grandes alterações de pH, de uma forma que esse pH ele fique mais ácido, né, produção de íons de hidrogênio, e aumenta também os transportadores de água. E tudo isso está ligado também com o inchaço muscular. Então, vocês veem que está tudo interligado, porque a alta lactacidemia é um dos fatores que vai gerar mais inchaço e também é um dos fatores que pode aumentar a síntese proteica, que vai gerar hipertrofia. Então, a secreção de GH na setinha cinza também pode estar ligada à hipertrofia muscular. E a hipóxia, que é a redução da oxigenação no momento do exercício, ela vai gerar uma rápida fadiga das fibras tipo 2 e uma maior ativação das fibras de contração
maior fadiga das fibras tipo 1 e uma maior ativação das fibras de contração rápida, as fibras tipo 2. Como assim? Nesse método, até as fibras do tipo 1 são levadas à fadiga, o que não é muito comum em métodos de treinamento de força tradicionais, quando a gente não tem a restrição. Então, aqui, até as fibras tipo 1, que são as fibras, inclusive, oxidativas, como a gente está numa situação de baixo oxigênio, as fibras oxidativas, que precisam mais de oxigênio, elas são fadigadas mais rápido. E como a gente tem a fadiga delas mais rápido, as fibras do tipo 2, que justamente são as fibras com maior capacidade de hipertrofia, são as fibras com a maior capacidade de geração de força, elas serão mais recrutadas. E isso também pode estar explicando o porquê de uma hipertrofia muscular tão grande assim nesse método, apesar das baixas cargas. E ali em verde, meio perdidinho, a gente tem lá a redução da produção de miostatina. Não sei se vocês conhecem a miostatina, mas é um hormônio que ele é tido como um hormônio que freia a hipertrofia muscular. Na verdade, ele é um hormônio que trabalha para a nossa segurança, ele é muito, mas muito expressado quando a gente está na barriga da nossa mãe, enquanto a gente é um feto, limitando o crescimento do nosso corpo, justamente para que a gente caiba dentro da barriga da nossa mãe. Então, para que a gente não cresça de uma forma ilimitada lá, enquanto feto, a miostatina é super expressada e ela reduz, de fato, a hipertrofia. Ela mantém a gente pequenininho ali para a nossa segurança e segurança da nossa mãe. Mas tem alguns estudos, acho que 1 ou 2 estudos mostraram nesse laboratório, que a miostatina ela é diminuída a sua expressão através desse estímulo de hipóxia. A gente não sabe muito bem também se isso de fato reflete em hipertrofia muscular, principalmente na vida adulta, porque parece que a miostatina na vida adulta ela já não faz tanta diferença assim, ela é algo mais realmente da fase fetal, mas são possibilidades, a gente ainda não tem um 100% de certeza absoluta para essas questões. Inclusive, o que eu digo para vocês é sempre que vocês verem alguém dando com muita certeza, informações científicas, como se não houvesse dúvida, como se não tivesse mais nada que se ser questionado nesse sentido, desconfie, principalmente no treinamento de força. É uma área que é estudada assim, há não muito tempo e as dúvidas são enormes, são muitas dúvidas ainda. A gente tem respostas, mas a gente ainda tem muito para se aprender, muito para se descobrir. Então, muita coisa ainda é hipótese com indícios do que acontece, mas sem tanta certeza de fato de todo o mecanismo. Então, gente, prosseguindo. Vocês viram aí, né, um resumo de várias vias que podem levar à hipertrofia muscular através desse método. Para isso, a gente tem que garantir que ele está sendo feito da forma correta. Não é qualquer forma, qualquer coisa que você amarre no seu braço que vai fazer esse efeito. Então, a primeira coisa que a gente tem que considerar é que essa pressão aplicada, ela não é a mesma se a gente modifica, por exemplo, o material e o equipamento que a gente utiliza. Vocês podem fazer esse teste em casa. Pega um tecido de elástico e amarra no seu braço. A pressão que você vai sentir é uma. Agora, pega um tecido extremamente rígido, por exemplo, uma faixa daquelas faixas de kimono, de luta, ou um pedaço de toalha, e amarra no seu braço. Por ser mais rígido, a percepção de pressão é muito maior. E a mesma coisa, se você for algo de couro, modifica completamente. Então, o material e qual equipamento utilizado vai fazer muita diferença. E outra coisa que faz muita diferença é a largura desse material. Se você pega um material muito largo, tá aqui o braço. Você pegou um material, vou até te afastar a blusa aqui para vocês verem o braço todo. Se você pega um material dessa largura, um cuff dessa largura e coloca no meu braço, uma pressão pequena já vai causar essa oclusão quando a gente for medir lá a pressão de oclusão arterial. Agora, se eu pego, você sabe aquela liguinha que a gente utiliza às vezes quando vai tirar sangue? Pega só aquela liguinha e amarra aqui no braço. Cara, para aquilo ali, de fato, realizar uma pressão no meu braço, você tem que dar a volta, tem que apertar, porque ela é muito fina. A pressão dela é em um local só. E vocês sabem que a pressão, ela tem uma correlação com a área. Quanto maior a área de aplicação, maior a pressão aplicada. Se a área é muito pequena, a pressão ali vai ser pequena. E parece bobagem que eu estou falando, mas isso é algo que a gente tem que levar muito em consideração com o equipamento que você vai utilizar, principalmente se não for um equipamento específico para a prática, se você estiver adaptando um cabo, um tecido, o que quer que seja, um elástico, verificar a espessura. Os muito finos, você precisa de uma pressão muito alta e às vezes ele nem vai dar o efeito necessário. E muito grosso,
com a pressão muito pequena, às vezes você já chega nesse nível e ele dificulta a execução do movimento. É o caso de um medidor de pressão arterial, que ele é bem largo, ele é dessa largura. Ele não é legal para você realizar o treinamento, porque ele vai ficar numa grande área do músculo e ele vai acabar talvez até ocluindo a passagem sanguínea, que não é o que a gente quer em grande parte da musculatura. E aí essa parte não vai estar recebendo esses benefícios que a gente está falando. Então, esses materiais eles podem ser manguitos pneumáticos manuais. O que é isso? É um cuff parecido com aquele de pressão, com a pera na ponta que você vai insuflar lá com a sua mão para realizar a oclusão. Eu tenho até um aqui que é desse formato. É um manguito de pneumático, porque aqui dentro tem um pneuzinho, tem uma bomba, e ele é de pressão manual, ou seja, com a minha mão que eu vou insuflar. A gente tem os automáticos, que são alguns equipamentos feitos para isso, tá? Essa última foto aí, a terceira foto da direita, é um pneumático automático. Aperta, você digita lá, eu quero 200, e aperta o botãozinho, ele vai pem, e vai encher automaticamente até a pressão que você deseja. E a gente tem as bandagens elásticas, que é a primeira e a segunda imagem que vocês estão vendo, que são esses elásticos que o pessoal utiliza, amarrado ali no braço. O pessoal às vezes utiliza até aquele elástico de fazer exercício, TheraBand e tudo mais. E aí, o material, a largura e a pressão aplicada são 3 fatores que vão fazer muita diferença nesse método. Porque é isso que vai determinar se você está realmente causando ali e realizando o treinamento com a restrição que você precisa ou se não. Para a gente fazer essa medida correta de pressão, como a gente já falou, a pressão de oclusão arterial, que é essa medida da pressão total, para depois você tirar um percentual daquilo para treinar, é a mais ideal. Então, o ideal de treinamento é de 40% a 80% da pressão de oclusão arterial. Mediu a pressão que oclui, beleza, eu tenho lá, por exemplo, o valor de 200 milímetros de mercúrio. Agora, para eu treinar, eu vou pegar de 40% a 80% desse valor para utilizar no treinamento. Então, eu calculo lá quanto é 40% de 200. Deu resultado? Tendo resultado, você vai utilizar esse valor para realizar o treinamento. Certinho? Então, acho que 40% de 200 dá 80, não é isso? Então, você utilizaria 80 milímetros de mercúrio de pressão para fazer o treinamento. Então, essa pressão aplicada ela é individual. Ela vai ter interferência do tamanho do seu braço, do quanto do seu braço é gordura e quanto do seu braço é massa muscular. Vai ter influência da sua pressão arterial de repouso. Então, é realmente muito interessante, é muito importante que a gente faça essa medida individualmente para a gente prescrever o treino corretamente. Como possibilidade de medir essa pressão, a gente tem a medida individual, a gente tem fórmulas preditoras. O que é isso? Hoje a gente já tem estudo que fez alguns cálculos, que montou uma fórmula para que você adicione ali qual a sua pressão arterial e seu sexo, e ele vai te dar um resultado. Se colocar, sua pressão arterial de repouso é 120/80, sexo feminino, idade tal, calcula aquilo na fórmula e você vai ter, e leva em consideração também a circunferência de braço. Faz a fórmula e aí você vai ter um resultado. Olha, a estimativa para você é que você use em média 120 milímetros de mercúrio para treinar, por exemplo. Mas, obviamente, não é tão precisa, né, quanto você fazer a medida individual. E a gente tem uma escala de percepção, que um artigo de 2013, salvo engano, mostrou que a gente poderia aplicar a pressão e pedir para o sujeito classificar. O quanto você está sentindo? Ah, estou sentindo 10 de pressão, ou estou sentindo 2, ou estou sentindo 3. A pessoa daria uma nota. E as pessoas que dessem a nota ali próximo de 7, provavelmente elas estariam com a pressão ideal sendo aplicada. Esse método está marcado com um X, nada contra esse estudo. Esse método está marcado com um X porque a gente tentou replicar isso no laboratório e a gente não conseguiu ter respostas positivas. As pessoas, pela pressão, assim, pela percepção subjetiva, a gente colocava pressão, pedia para a pessoa dar uma nota, a pessoa dava lá uma nota 6, 7. Quando a gente ia fazer a medida direta para verificar o quanto ela estava, ela já estava ocluída, ou seja, ela já tinha atingido a pressão de oclusão arterial e ainda estava dando uma nota baixa, porque a gente realmente não tem muita experiência em relação a isso de percepção de pressão.
Talvez essa escala de percepção para pessoas que já têm experiência no método pode funcionar, porque a pessoa já tem uma noção ali de pressão. Mas para alunos iniciantes, para pessoas que não são acostumadas no método, não é interessante. E essa medida direta, gente, ela é feita com Doppler. O Doppler é um equipamentozinho muito utilizado no hospital. Provavelmente vocês já viram ou na TV em algum lugar, que é um equipamento que você coloca na artéria e ele vai transformar esse sinal da artéria em som. Então a gente escuta o piu, 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 piu do coração. As ultrassons, equipamento de ultrassom, normalmente tem Doppler. Então, quando você vê lá, uma grávida foi fazer um ultrassom e você conseguiu ouvir o barulho do bebê, o coraçãozinho do bebê batendo. Aquilo lá é via Doppler, aquele barulhinho. E a gente tem o Doppler sozinho, que é um equipamento, parece um rádio antigo, com a canetinha na ponta. Quando você coloca ele sobre a artéria, ele mostra o fluxo sanguíneo ali. Você consegue ouvir o coração batendo. Então, como é que a gente faz isso? A gente coloca o Doppler na artéria, normalmente radial, no braço, se for no pé tibial, lá perto ali do tornozelo. Então, a gente coloca aqui esse equipamento de Doppler, coloca um manguito aqui e vai aumentando a pressão. Aumenta a pressão até que chegue um momento que você não consegue mais escutar. Se você não está escutando mais a pulsação, significa que não tem mais fluxo sanguíneo ali. Ali você determinou a pressão de oclusão arterial. Beleza, agora eu quero treinar, só para deixar claro, eu não utilizo essa pressão. Eu pego o percentual, normalmente de 40% a 80% são os mais utilizados, desse valor que eu encontrei aqui, dos milímetros de mercúrio, da pressão que eu apliquei, e essa é a pressão que eu vou utilizar no treinamento. Mas vocês devem concordar comigo que não é muito prático fazer isso com o Doppler, né? Tem gente que faz com o dedo, inclusive, mas a sensibilidade também não é muito boa para calcular. É uma alternativa ok, mas não tem uma grande precisão, você não garante que você realmente está treinando com a pressão de oclusão arterial correta. Então, aqui, ó, a gente tem até imagens, as imagens são lá do laboratório, tá? São eu e mais duas amigas minhas, a Cassiana, que é minha colega de doutorado, e a Raíssa, que ela faz mestrado. Então, ó, eu tô aqui com o equipamento no braço dela, que é o cuff, coloquei lá na artéria radial dela o Doppler, que é essa canetinha que está na minha mão, e aí eu vou aumentando a pressão e escutando. Quando eu paro de ouvir, significa que a gente já não tem mais a pulsação, ela chegou na pressão de oclusão arterial. Reparem um detalhe. Vocês estão vendo que na pontinha do dedo dela tem um equipamentozinho azul preso, assim, ó, um clipezinho? Isso aí é o oxímetro de pulso. Esse foi o meu trabalho de mestrado, inclusive. O oxímetro de pulso é um equipamento muito utilizado para medir saturação de oxigênio, esse é o objetivo principal dele, e ele também mede a pulsação através dos capilares sanguíneos aqui do dedo de forma muito precisa. Então, o que a gente fez? A gente pensou, se ele consegue medir pulsação, será que ele consegue verificar quando não tem mais esse pulso chegando? Quando não tem mais a passagem sanguínea no braço? E foi isso que a gente testou. A gente colocava no dedo da pessoa e ia insuflando, insuflando, insuflando o equipamento. E a hora que vocês observam aí, ó, normalmente, quando a gente vai insuflando, some. Quando a gente chega na pressão de oclusão arterial, esse sinal some no oxímetro. Então, aqui tem até dois exemplos em sujeitos diferentes, duas formas que costuma acontecer. Às vezes, some até a barrinha, e às vezes a barrinha fica aparecendo ali, mostrando uma passagem de sangue, mas você não consegue mais ver os pulsos. Esse é o momento que a gente considera que aqui a gente teve uma oclusão arterial. Esse equipamento é muito mais barato que o Doppler, a gente encontra até em farmácia, tem de R$ 100 até R$ 300 você encontra o oxímetro. E é uma forma da gente utilizar, determinar essa pressão e poder utilizar na prática bem mais simplificada. Então, até para vocês personal e tudo mais, quem quiser um dia utilizar esse método, eu sugiro que comprem um oxímetro, você consegue realizar facilmente essa medida e garantir que a pessoa está treinando ali no nível de pressão correto. Além disso, mesmo se a pessoa estiver treinando com a bandagem elástica, que é mais difícil de você ver, não tem como você ver percentual, porque não tem um marcador, é só a pressão. Quando você coloca o oxímetro, você no mínimo você consegue garantir se no momento do treino não está ocluído demais, de uma forma que vá, não está com pressão demais, de uma forma que vá ocluir. Ou seja, você amarrou lá para a pessoa treinar, colocou o oxímetro no dedo. Opa, não está dando sinal, significa que está muito apertada, ela está em oclusão. Como isso pode ser perigoso,
O oxímetro, no mínimo, te garante ali certa segurança na prática, porque você sempre vai conseguir colocar lá e verificar, não está ocluído, eu posso realizar o exercício. Aqui tem um pouquinho da explicação de como acontece essa leitura do oxímetro. Então, o Doppler, ele tem um sinal sonoro, que é o que a gente está vendo aí do lado esquerdo da figura, e do lado direito a gente tem o oxímetro de pulso, que na verdade é por um fluxo laminar que chega lá na nossa artéria, ele tem uma luz que passa pela nossa pele, que é mandada lá por esse equipamento, e essa luz ela tende a ficar oscilando. Como assim oscilando? Quando chega mais sangue, essa luz fica mais fraca. Quando tem menos sangue, essa luz fica mais forte. Esse sensor, ele verifica essas alterações de luz, e através disso ele verifica qual é a pulsação. Então, ele tem uma boa propriedade para determinar essa pulsatibilidade, e é o que a gente precisa para determinar essa pressão de oclusão arterial. Esse artigo a gente conseguiu publicar esse mês, desse ano, na Journal Strength Condition Research, que eu estava falando mais cedo para vocês. Então, aqui já é uma forma básica que vocês devem conhecer quando for trabalhar esse método. É entender a importância dessa pressão na segurança e efetividade desse método e quais as possíveis formas de medir. A gente pode medir com o Doppler e a gente pode medir também com o oxímetro, como eu mostrei para vocês. E aí, só algumas informações para vocês entenderem por que de fato é tão importante essa pressão em um RM. A gente tem um estudo aqui de 2015, só o resultado para a gente conhecer um pouco, alguns resultados do treinamento com restrição vascular, que ele estudou 12 semanas de treinamento em membros inferiores, e a gente tem aqui o percentual de aumento da área de secção transversa. E olha que legal, se eu treino BFR, que é treinamento com restrição de fluxo sanguíneo, aqui, ó, nesses números que está aí, 20/40, 20/80, o primeiro número é o percentual de 1 RM que foi utilizado. O segundo número é o percentual de oclusão arterial utilizado. Então, eles fizeram um protocolo que era assim, vamos testar várias intensidades, várias cargas de treinamento com vários percentuais de pressão. Vamos ver se a pressão que a gente aplica realmente faz diferença no resultado. E vamos ver se tem alguma relação disso com a carga. E olha que interessante, baixa carga, 20% de 1 RM, com baixa pressão, 40% de 1 RM, nem chegou a ser uma hipertrofia com estatística significativamente percebida, que é a primeira barra aí. Então, quando não tem estrelinha em cima, não teve diferença estatística. E foi o que eles tiveram. Ó. 20% de 1 RM, 40% da pressão de oclusão arterial, não foi suficiente para hipertrofia. Já no segundo gráfico, que você continua tendo 20% de 1 RM, mas você passa para 80% de pressão, ou seja, não mexi na carga, eu só aumentei pressão, olha a hipertrofia o que aconteceu. Foi lá para cima, e a gente tem até a estrelinha em cima mostrando para a gente que foi uma diferença percebida estatisticamente. Depois ele fez o seguinte, agora vamos botar uma carga moderada e uma pressão moderada, baixa moderada, né? Carga de 40, pressão de 40. E olha lá, também tem resultado em hipertrofia. Inclusive, como está com a mesma estrelinha do anterior, os dois foram ali no mesmo nível. A barra parece um pouquinho maior, mas pela estatística, eles foram ali, tiveram o mesmo nível de hipertrofia. Quando eu coloco o RM um pouquinho maior e a pressão ainda maior, no esquema 40% de 1 RM e 80% de pressão, aí eu tenho hipertrofia ainda maior. E aí você observa que tem estrelinha e também tem chave. Se tem chave é porque foi diferente estatisticamente, não só do primeiro, não só do início, como também dos outros dois que eram somente estrelinha. E esse foi o único formato que teve hipertrofia semelhante ao treinamento tradicional, que é Resistance Training, treinamento de força, e aí que é a última barra, que vocês estão vendo que não tem o segundo número, né? Por quê? Esse grupo não tinha restrição. Então, o que ele comparou? Um grupo de treinamento tradicional a 80% de 1 RM, com 4 outros grupos de restrição, com diferentes manipulações de carga e pressão. E o que a gente observa é que o BFR conseguiu alcançar o treinamento tradicional de ser tão efetivo quanto? Conseguiu. Quando ele estava com um peso de 40% e uma pressão de 80%. Menos que isso, não é tão suficiente assim. Então, esse estudo, eu gosto muito dele porque ele consegue mostrar alguma coisa. Pressão é muito importante. Pressão e carga, você tem que fazer uma relação entre as duas. Quer diminuir a carga? Aumenta a pressão, no caso de uma reabilitação, por exemplo.
Ou você quer ainda manter ali um certo estímulo de força com a carga perto de 40%, uma pressão de 80 continua sendo interessante, mas a partir de 40 você já tem resultado. Então, a forma da gente observar é as possíveis manipulações que a gente pode fazer para garantir um bom resultado para a hipertrofia. Além disso, o que mais eu queria comentar desse artigo? Vocês ainda estão iniciando aí no estudo desse método, mas é interessante lembrar também, deixar claro que quanto mais pressão, mais desconfortável é. Esse método a gente tem essa sensação dos metabólitos atuando, ela é muito forte. E ela pode ser desconfortável. Então, quanto maior a pressão, mais desconfortável. E isso é um critério que a gente deve levar em consideração também quando for prescrever esse exercício. Seguindo, a gente tem aqui, ó, de maio de 2019, fez um ano agora, é um estudo recente, que são novas considerações e são autores assim, já bem renomados na área, então são recomendações do treinamento com restrição de fluxo sanguíneo de forma geral, ou seja, quantas vezes por semana tem que fazer, quanto de carga, quanto tempo tem que durar, para que ele seja efetivo e seja seguro. Então, a primeira coisa que ele traz nessas recomendações é a frequência. Então, 2 a 3 vezes por semana, por mais de 3 semanas. E se você quiser até fazer mais de uma vez por dia, pode fazer 1 a 2 vezes por dia, de 1 a 3 semanas. Você já começa a ter resultados, você já começa a perceber hipertrofia a partir desse período com essa frequência. O percentual de um RM de 20 a 40% de um RM. O tempo de restrição é o tempo que você pode ficar ali treinando com essa restrição, de 5 a 10 minutos, tá? O ideal é que você fique assim, um exercício restrito, por exemplo, fez a rosca direta, durante a rosca direta e o intervalo, você pode ficar restrito. Terminou esse exercício, você descansa, faz uma reperfusão entre o exercício e quer fazer outro exercício, agora é tríceps, por exemplo, descansa, tira a pressão e aí depois você volta a fazer a restrição de novo. Então, sem ultrapassar ali 5 minutos de restrição direta. Então, entre um exercício e outro, ele recomenda que você faça essa reperfusão, que é descansar também da pressão da restrição sanguínea. Então, tipo, a gente pode fazer grupos pequenos ou grupos grandes, por exemplo, braços, pernas, unilateral ou bilateral, de 2 a 4 séries. Ele vai trazer aqui o tamanho do cuff, que ele pode ser pequeno, de 5 centímetros, normalmente utilizado para o braço, 10 a 12 centímetros, que é o considera médio, e 17 a 18, que são os considerados grandes, normalmente utilizados já para membros inferiores. E aí o número de repetições, ele sugere 75 repetições. Como funciona isso? Ele só deu o número de séries até o momento, né? Ele sugere primeira repetição, primeira série, 30 repetições, segunda, terceira e quarta série, 15 repetições. Ou então, isso aí é quando você quer treinar por zona, tipo assim, passar de 3, de 10 a 12 no tradicional, aqui a gente passa 30, 15, 15, 15. Ou a gente pode treinar até a falha. Aplica ali uma pressão de 40 a 80% da pressão de oclusão arterial, e aí você treina até a falha. E esse número de 30, 15, 15, 15 já é um padrão que se percebe que na primeira série a gente consegue realizar mais repetições. Mas como dali em diante, no intervalo, você mantém a restrição, o rendimento já cai muito da segunda série em diante. Então, o máximo que a pessoa consegue é manter esses 15, 15, 15 nas próximas séries. Mais que isso, é bem difícil que a pessoa consiga executar. E aí, o intervalo entre as séries, ele sugere 30 a 60 segundos. A restrição pode ser contínua ou intermitente, que assim, se você vai tirar a restrição no intervalo ou não, é uma escolha. A execução ali concêntrica e excêntrica de 1 a 2 segundos, né, de cadência, e você pode fazer isso até a falha, você pode fazer isso por zona. Essa execução, ela é, assim como treinamento de força, é algo que deve ser organizado, planejado para que seja feito. Então, aqui a gente já tem recomendações gerais de como realizar esse exercício. Aqui a gente tem mais um estudo. Esse estudo é de 2000, é um estudo bem antigo, mas ele mostra uma coisa muito interessante. É um estudo que foi feito com 16 mulheres treinando rosca direta. Eu fiz questão de trazer esse estudo para vocês porque ele mostra o seguinte. Aqui ele vai mostrar a hipertrofia do tríceps braquial, que é a coluna que tem listrado. A coluna branca é o braquial e a coluna preta é o bíceps braquial.
Então, elas estavam treinando com restrição por 16 semanas e eles verificaram hipertrofia de bíceps, de braquial e de tríceps. Mesmo elas estavam treinando só bíceps, mas eles verificaram hipertrofia até mesmo do tríceps. O primeiro grupo, que era o grupo L e O, que são as primeiras 3 colunas que aparecem, era um grupo que treinava a 30% de um RM com a restrição de fluxo sanguíneo. O grupo 2, que é o que está no meio, treinou a 50% de um RM sem restrição de fluxo sanguíneo. Treinava só com baixa carga, mas sem o cuff. E o último grupo era um grupo que treinava... Está errado isso aqui, não é 80% de um RM, não. Eu acho... Não, eu fiz para confundir. O segundo grupo é o HI, que era 80% de um RM sem restrição. É o segundo que aparece para vocês. Está escrito errado aí. E o LI, que é o último da direita, era 50% de um RM sem restrição. Só tá errada a ordem. Então, o primeiro, 30% com cuff. O do meio, treinamento tradicional, 80% de um RM sem cuff, sem nada. E o último, 50% de um RM, ou seja, carga baixa e sem cuff também. O que a gente já vê de cara é que você treinar com a carga baixa, sem a restrição de fluxo sanguíneo, isso vai ser menos eficiente. Isso é bem claro, que é o terceiro aqui da direita que a gente está vendo que teve o menor resultado. Os dois primeiros, a diferença já não é mais tão grande assim. Mas uma coisa que chama muita atenção é que se você vê a coluna que está lá, tá tracejada, que é a de tríceps, quem treinou com baixa carga e restrição de fluxo sanguíneo teve uma hipertrofia de tríceps quase o dobro do grupo que estava fazendo bíceps sem a restrição. Professora, mas está crescendo o tríceps? Tá. Mulheres iniciantes, 16 semanas de treinamento, por ser um músculo antagonista, a gente tem sim, pode ter uma certa hipertrofia, mas nada tão perceptível assim. Mas com a restrição de fluxo sanguíneo, até a musculatura antagonista, a gente percebe que teve uma grande hipertrofia percebida estatisticamente, e isso é algo muito legal. Já de bíceps braquial e de braquial, os dois grupos responderam de uma forma bem semelhante. Quem estava treinando com restrição e o grupo alta carga também tiveram um resultado bem semelhante. Então, essa primeira aula, essa primeira apresentação do método para vocês, eu queria mostrar o que a gente deve considerar, carga e pressão, possíveis mecanismos que explicam a hipertrofia muscular por esse método, alguns artigos mais clássicos que a gente consegue ver de fato como funciona e mostrar que não é só eu falando que dá certo, é mostrar resultado de que treinar com pouquinha carga e restrição de fluxo você consegue ter resultados interessantes. Entre eles, esse de hipertrofia do antagonista, eu acho algo muito legal, porque você está treinando com carga pequena e está levando a hipertrofia não só aquela musculatura que é a motor primária, como as outras acessórias também. E é isso. De apresentação geral, era isso que eu queria mostrar para vocês. Uma dúvida, professor. Agora a gente vai abrir para todas as dúvidas e a gente conversar mais de boa, tá bom?